Olá, galera. Boa tarde. Domingo hoje. Vou deixar a aula de hoje gravada aqui no YouTube, disponibilizar para que vocês possam assistir no melhor horário. Queria ver se esse formato também é um formato bacana, né, de eu filmar as aulas para que vocês possam assistir no melhor horário, acredito eu. Peço desculpas por sexta-feira não ter conseguido fazer a live, tive um contratempo, mas enfim, vocês não vão ficar sem aula. Hoje eu estou aqui disponibilizando essa aula para vocês, tá? E depois eu quero que vocês me deem opinião, se vocês preferem que eu filme as aulas, né, e depois eu coloque em exibição para que vocês tenham acesso, ou ainda preferem que eu faça a live. O problema da live, eu acho, é aquele problema da microfonia que deu, né, que ficou eco e tal. Então, depois eu quero que vocês me digam se é válido esse formato no YouTube. Hoje também tem o vídeo da Érica Januza, que eu vou disponibilizar lá no Instagram para vocês e pelo YouTube também. Eu só queria pedir que vocês não divulgassem o vídeo porque é só para vocês, tá? É claro que um ou outro aluno que não esteja inscrito nesse curso online, de repente ele vai ter até acesso lá no YouTube e vai assistir, mas aí não tem problema. Mas se vocês puderem não divulgar, ficar só para vocês, porque o vídeo foi feito para quem realmente, né, chegou junto aí no curso, tá bom? Queria dizer para vocês que eu estou muito animado com esse terceiro projeto, um projeto divertido. Eu acho que vocês devem estar se perguntando também por que desses projetos. Eu acho que é uma forma da gente passar um pouco de alegria, transmitir um pouco de alegria para as pessoas. Por isso que eu estou tentando colocar vídeos que tenham um determinado humor. Esse vídeo ele pode ser muito engraçado, depende só de vocês. Mas antes de falar do terceiro vídeo, eu queria primeiro agradecer a todos que participaram do segundo projeto, que ficou muito legal. Eu tive um retorno muito positivo das pessoas que me mandavam mensagens. Fernando, que legal que você está fazendo com seus alunos, pontuando um vídeo ou outro que tenham gostado muito. Depois eu até passo em particular para cada um. Cara, foi muito legal o dos 7 pecados capitais. O empenho de vocês, sabe? E quem não fez, eu entendo, né? Que é um processo de quarentena, a gente tem que entender. Eu fico chateado, não vou negar, vocês sabem que eu fico chateado, mas eu entendo, tá? E eu queria que vocês, pelo menos quem não fez nenhum vídeo, que fizessem um vídeo. Por favor, eu agradeceria demais, assim. Eu ficaria muito feliz. Eu queria dizer para vocês que o espaço, ele ainda tá alugado, ainda não desfiz o contrato do espaço. Eu fiz uma negociação com a dona do espaço para que a gente consiga ficar maio. Agora, junho ainda é incerto. Para isso, eu preciso que vocês continuem dando a força do curso online, tá? Eu estou tentando, vocês sabem que eu estou tentando o máximo de conteúdo para que vocês, né, quem está aí ajudando a pagar a mensalidade reduzida, mas está ajudando a pagar, para que vocês tenham material também, que esse dinheiro que vocês estão pagando, para que vocês tenham um retorno também. Vocês podem perceber que eu estou lutando mesmo para que isso aconteça, para que não seja só um dinheiro jogado fora. Então eu estou correndo atrás muito para que vocês tenham um bom conteúdo. Maio eu consegui fechar com uma galera muito legal para a gente fazer o mesmo esquema que a gente fez com a Tati, com o Wallace, hoje com a Érica Januza, tá bom? Semana que vem, dia 1º de maio, é com o Marcelo Caridade. Ele vai entrar ao vivo com a gente, então provavelmente a gente vai ter que fazer uma live. O Marcelo Caridade é um diretor maravilhoso. Busquem no Google sobre o Marcelo. Ele é um ator, já fez muita novela, já fez programas na Rede Globo. Atualmente está com um programa de humor lá no Multishow com aquele Rodrigo Santana, eu acho, que faz os Suburbanos. Mas é um cara que faz televisão, nada muito importante, mas faz. Porém, no teatro ele é muito respeitado. Ele é um profissional de musical, né? Ele dirige muitos musicais. Ele tem um curso lá em Niterói e ele monta muita coisa. Gente, eu tô ficando careca aqui. Ah, não, é a luz que tá batendo, que susto. É a luz. Então, ele é um cara que, assim, eu queria que vocês
no dia 1º de maio, é que vocês não perdessem a aula, porque é um cara que vale muito a pena para quem gosta de musical, para quem sonha um dia em fazer um musical, ficar ligado na aula do dia 1º de maio, tá bom? Hoje tem eu falei, né? Hoje tem Érica Januza, vou soltar o vídeo hoje para vocês. E queria falar com vocês um pouquinho para que vocês não esqueçam, então, tudo que a gente já tem feito nas aulas anteriores, tá? Primeiro, a questão da respiração, eu espero que todos estejam fazendo. Primeiro é aquele de você segurar o ar, né? Pausar o ar, depois soltar o ar pelo nariz. Depois tem aquele de colocar, né, o dedo indicador com o polegar, virar para você, segurar aqui a narina do lado direito, puxar o ar com a esquerda, quando for prender aqui e soltar o ar pela direita, tá bom? E o outro é você segurar aqui, puxar o ar, ficar o máximo que você puder, né, tudo em silêncio, e depois soltar o ar pelo nariz. É um processo de respiração simples e eu espero que vocês estejam fazendo. Na aula passada a gente falou sobre as falas para que você pudesse trabalhar o lápis. Meu lápis aqui hoje está higienizado de novo, passei álcool em gel, tá limpo. Espero que vocês façam a mesma coisa, tá? E eu tive um feedback muito bacana de alguns alunos, não vou lembrar de todos, mas a Bruna me mandou mensagem, o Rian me mandou mensagem, Pedro me mandou mensagem. Não vou lembrar de todo mundo, teve mais gente, desculpa se eu não lembrar, mas algumas pessoas me mandaram mensagem falando sobre o processo do lápis e foi muito legal esse retorno. É isso que eu quero que vocês façam, e tem poucos fazendo. O curso online, a gente não tem como trabalhar prática, né? A gente não pode trabalhar prática, não existe o coletivo. Então, o retorno que vocês vão me passar, as perguntas, as dúvidas, é o que vai fazer com que a aula aconteça. Tá? Então, por favor, não deixem de perguntar, de mandar questionamento, dúvidas. Ontem e hoje eu tive uma conversa muito legal com a Giovana Cardoso, a gente tem trocado muito pelo WhatsApp. Então, assim, eu tô trocando com algumas pessoas. É o momento para que vocês me peçam até aquela avaliação que eu fiquei de fazer ano passado, ano retrasado, que não deu tempo de fazer com todo mundo, que é a avaliação individual. Então acho que é o momento de perguntar, Fernando, qual é o ponto que eu posso melhorar? A Bruna me mandou mensagem. Então assim, é isso. Eu preciso que vocês façam a aula acontecer, tá bom? Então o terceiro projeto já está lá no grupo, quase ninguém se manifestou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já estejam pensando. Eu coloquei um prazo maior para entrega, para ninguém ter desculpa. Qualquer dúvida, me manda no privado, que eu tento explicar de novo, mas acho que ficou bem claro lá no grupo, né? Acho que não tem mistério nenhum. E vamos lá, o do lápis, para quem perdeu a aula passada, é colocar o lápis aqui. Por exemplo, o Pedro, ele teve ânsia de vômito, né? Ele ficou com uma ânsia de vômito mesmo colocando na pontinha. Isso acontece, gente. Por exemplo, eu tenho muito nervoso com o olho. Eu não consigo botar lente de contato, eu não consigo ver nada que seja com o olho. Então, assim, eu já tenho nervoso por isso. Então, vai muito da sensibilidade de cada um. Pedro, não força. O que eu posso te aconselhar nesse caso é você tentar trabalhar a articulação sem o lápis. É mais difícil, mas tentar fazer com que as frases saiam você articulando o R, articulando o S, articulando as letras com vontade e fazendo meio careta assim, entendeu? Já que você não consegue o lápis, tá? Para quem tá com lápis, é só colocar aqui, ó, aqui e, por exemplo, ó, farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. O importante do lápis, porque as vogais são mais abertas, as consoantes elas são mais fechadas. Então, quando for trabalhar o F, o R, tentar sempre articular mais, que são essas letras, são essas consoantes que na hora de um texto, quando a gente está em cena, quando a gente está atuando, são essas letras que causam mais estranheza, tá? Então, para quem perdeu na aula passada, a frase já fica registrado aqui, tá? Farofa feita com muita farinha fofa faz uma fofoca feia. Aí quem perdeu volta agora, dá para voltar. E a outra frase se a liga me ligasse, eu ligava a liga.
Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Então, ó, tá registrado aí agora as duas frases para que vocês possam voltar aí o vídeo se quiser copiar a frase, para quem não pegou. E assim, gente, honestidade. Honestidade. Eu preciso que vocês façam os exercícios. Eu não posso estar aí na casa de vocês controlando, porque se eu tivesse, se eu pudesse, eu estaria. Tá? Então, assim, eu tenho feito, de verdade, eu tenho feito tudo isso aqui diariamente. Porque eu quero me respeitar como ator e quero crescer como ator. Então, se vocês também querem, tem que fazer. A gente está longe, olha o tempo que a gente já está sem aula presencial. Isso faz falta, a gente está sem a prática do improviso, a gente está sem a prática do olho no olho. Então tudo isso prejudica um pouco o nosso andar, o nosso caminhar, tá? Então, por favor, trabalhem. Cada aula online eu estou passando um exercício novo. A gente está hoje na nossa terceira aula online. Então, assim, vocês estão percebendo, eu estou sempre deixando alguma coisa para que vocês possam fazer em casa, tá bom? Então vamos lá. Eu queria que vocês me mandassem depois as perguntas lá no grupo para o Marcelo Caridade. Deem uma pesquisada no Marcelo. Ignorem um pouco a parte da televisão do Marcelo. O Marcelo fez muita coisa na televisão, mas nada muito, tá? Eu quero que vocês foquem no Marcelo na parte de teatro musical, que eu acho que é importante. Ok? Façam perguntas para mim, uma pergunta por aluno, coloca lá no grupo que eu já vou separar, vou anotar, e aí na aula que vem eu já fico tudo prontinho para quando a gente entrar na live com ele, eu já consiga fazer as perguntas para ele, tá bom? Eu queria também falar uma coisa, a gente vai começar a distribuição dos personagens da peça que eu quero montar com a turma quando retornar, tá? Nós temos uma peça, eu tenho uma peça para indicar para o pessoal da companhia, tenho uma peça para a turma dos avançados e tenho uma peça para a turma de sexta. Então a gente vai começar a trabalhar. É claro que eu vou priorizar vocês que estão fazendo o curso online, tá? É uma questão de justiça. Então, como eu falei, é a questão da gratidão, né? Eu não vou esquecer nunca o que vocês estão fazendo pelo espaço, por mim, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E eu vou começar a distribuição de personagens, mas isso um pouquinho mais para frente. Primeiro eu vou, na primeira aula de maio, 1º de maio, eu já vou dizer quais são os textos e eu quero que vocês leiam. Eu não vou dizer qual é o texto da turma de sexta, qual é o texto da turma dos avançados, eu vou distribuir o texto para que vocês comecem a estudar, não vou falar nada de quem vai fazer o quê, tá bom? E aí depois a gente vai conversando sobre essa escolha de personagens. Então isso é muito importante para vocês. Eu espero que vocês estejam lendo muito. Eu sei que vocês não estão, porque eu conheço vocês, mas eu gostaria de saber que vocês estão buscando peças para ler, estão conhecendo autores diferentes, não só Nelson Rodrigues o tempo todo. É maravilhoso, quem puder ler toda a obra do Nelson agora nessa quarentena vai ser show, mas eu queria que vocês buscassem outros autores. Nós temos aí, ó, Plínio Marcos, que é maravilhoso, o próprio Naum Alves de Souza, o Shakespeare, Molière, tá? Bertolt Brecht, Pirandello. A gente tem centenas, milhares de autores para que vocês possam ler. Então, quanto mais a busca por autores, eu dou 100% de certeza assim, para vocês, que vocês vão evoluir muito nesse período de quarentena, nessa base teórica, tá? Conhecimento nunca é demais. Coloquem isso na cabeça de vocês. Conhecimento nunca é demais. Eu vou ensinar hoje para vocês uma técnica da impostação vocal, que é muito importante. A gente está trabalhando respiração, articulação e hoje a gente vai trabalhar projeção, tá? Eu sempre falo, para quem está entrando agora, para quem já está um tempo comigo, já ouviu essa frase, que quando a gente está atuando, seja um improviso, um espetáculo, qualquer coisa que tenha público, né, que o público tem que ouvir o que está sendo dito, eu sempre falo que a gente tem que jogar a nossa voz para o centro do teatro ou do espaço que você esteja atuando e que esse som que foi jogado para o centro, ele seja espalhado por todo o ambiente.
E a velhinha surda de 105 anos, que está sentada lá na última fileira, ela tem que ouvir muito bem o que está sendo dito. Isso não é história, isso não é uma metáfora boba. Eu preciso que vocês façam isso. Eu não quero ninguém, quando acabar um espetáculo dirigido por mim, eu não quero ouvir de ninguém. Ah, fulano fala muito baixo, eu não ouvi o que o fulano falou. Tá? Eu quero que as pessoas falem. Poxa, eles falam bem, eles articulam, eles falam alto. Tá? Falar alto não é gritar. Tem uma diferença, são coisas completamente diferentes. Tá bom? Então vamos lá. A gente já fez isso, alguns alunos já fizeram isso. Os dois dedinhos, vai colocar aqui, tá? Ó, tem um gogózinho aqui, vai colocar aqui nesse gogó e vai soltar uma vogal, e aí você vai apertando um pouquinho. Quando você não conseguir mais, você solta e para, tá? Ó. Vocês têm que sentir vibrar aqui, vibrar, tá? Vibrou, ficou um pouquinho tonto, tá perdendo ar, não tá conseguindo, desafinou, solta. Eu quero que vocês façam isso com todas as vogais. Então, ó. Eu poderia ter ficado mais, tá? Mas não vou ficar aqui 50 minutos fazendo isso, tá bom? Reparem que nas vogais O e U eu fiz bem o movimento circular com a boca, né? O, U e o bico do U. É esse movimento que eu preciso, tá? É claro que quando você estiver atuando, você vai falar O, você não vai fazer assim. Mas se você acostumar, né, condicionar o teu cérebro e ao mesmo tempo a prática da voz, você condicionar esse link aqui, na hora da atuação, quando você estiver atuando, quando você estiver falando um texto, cara, a articulação vai melhorar muito, tá? Então, entenderam? A gente tem que fazer o seguinte, o exercício da respiração, o exercício do lápis e agora esse exercício para impostar a voz. Tá? São 3 exercícios, a gente fecha hoje o ciclo de exercícios de voz e de articulação, tá? Semana que vem a gente já começa uma outra série de exercícios, segredo, vocês vão saber, mas a gente trabalha outra parte do nosso corpo ligada às artes cênicas, ok? Então, primeiro eu quero que vocês façam todos esses exercícios. E queria um feedback de vocês. Fernando, quando eu fiz o exercício das vogais, eu tive mais dificuldade com a letra O, eu tive mais dificuldade com a letra U, eu não consegui, com a letra A eu desafinei, para que eu anote isso tudo e quando voltarmos às aulas presenciais eu possa trabalhar com vocês essa dificuldade, tá? Eu só vou conseguir trabalhar essa dificuldade tendo o retorno de vocês em relação às aulas aqui online. Ok? Eu queria que também vocês fizessem o seguinte, que vocês me mandassem pequenos trechos, pequenas falas de autores que vocês gostem. Não é para o projeto da semana que vem, é para o nosso sétimo projeto, tá? Mas eu queria já preparar o projeto todo, para quando eu lançar o projeto vocês já estarem cientes. Então eu preciso que vocês me mandem, não precisa ser agora, mas eu vou depois colocar no grupo, que vocês escolham falas
podem ser falas maiores. Eu não queria um monólogozão, tipo um monólogo de 20 linhas, eu não quero isso não. Uma fala de 4, 5 linhas, tem 7 linhas a minha, não tem problema. Mas eu queria que vocês mandassem para mim falas de personagens de peças aleatórias. Eu sou louco para fazer uma fala do Romeu em Romeu e Julieta. Manda para mim, tá? Que eu vou separar tudo isso e eu vou preparar um trabalho para que vocês façam no nosso 7º projeto. Ok? Bem, nosso 7º projeto, a gente está no 3º, eu espero que esse projeto aconteça presencialmente. A gente está torcendo aí para que consigamos voltar o mais rápido possível às aulas presenciais, porque eu estou com muitas saudades de vocês. Eu não vou nem falar porque eu já fico emocionado, tá? Mas eu estou lutando muito pelo nosso espaço. Eu não canso de falar isso, né? Mas é porque eu tenho muita gratidão. Se você está aí me assistindo agora, você faz parte do espaço Tá Vivo. Você é o responsável pelo espaço, viu? Tá bom? Então, eu agradeço pra caramba isso aí. Eu queria falar com vocês também hoje sobre a leitura. A gente parou, infelizmente, aquele seminário maneiríssimo que a gente estava fazendo lá na turma dos avançados, né? Que é o seminário dos livros. E eu preciso que vocês façam o seguinte: o livro A Preparação do Ator. A Preparação do Ator. É um livro que a Agatha, o Igor, o Rian e a Giovana Cardoso, eles apresentaram na última, né, nosso seminário. Eu acho que eu falei todo mundo, não foi? Igor, Agatha, Rian e Giovana Cardoso. Eu acho que foram eles. Se eu estiver esquecendo, por favor, não briguem comigo. Que eles fizeram na última nosso seminário. Então eu queria que vocês lessem. Tá em PDF. Tem os capítulos. Lê um capítulo por dia. Os capítulos não são grandes, dá para ler. Então, por favor, leiam A Preparação do Ator, Konstantin Stanislavski. Se você não estiver achando, me manda uma mensagem. Mas se você jogar assim, A Preparação do Ator no Google, ele já vai levar você direto para o Konstantin Stanislavski, tá? E aí tem PDF, dá para ler tranquilamente. Quem quiser imprimir, eu acho maravilhoso. Não é um gasto, é um texto que você vai ter para sua vida toda. E é como se fosse uma Bíblia do Ator, o livro do Stanislavski. Então, quero que vocês leiam A Preparação do Ator. Por que eu quero que vocês leiam A Preparação do Ator? Porque numa dessas nossas aulas online, a gente vai debater sobre o livro. E se você não tiver lido o livro, você não vai entender a aula, tá? Então eu vou querer falar para vocês sobre alguns capítulos que eu já tenho separados, que eu já separei aqui. Eu quero falar de alguns capítulos específicos, quero dar a minha opinião sobre os capítulos. Eu preciso trocar com vocês, porque a opinião de vocês também é muito importante. Então eu quero que vocês leiam A Preparação do Ator, do Konstantin Stanislavski. Beleza? Posso contar com você? Então olha só, olhem todas as tarefas que nós temos aí. Respiração, lápis, impostação de voz, A Preparação do Ator, do Konstantin Stanislavski, ok? Eu queria também hoje, na aula de hoje, isso não é um exercício que vocês precisam fazer diariamente. É um exercício que você faz de acordo com a tua necessidade e o que você pensa sobre atuar, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma série de exercícios que eu faço diariamente, pensando no meu ator. Então, vai de cada um. Foi o que a Tatiana falou. A verdade de cada um. Eu tenho a minha verdade, você aí tem a sua verdade, e aí você vai seguindo. Que é o exercício do olhar. Nessa época de quarentena, é muito difícil, a gente não tem troca de olhar. Eu tô aqui, ó, olhando para um celular, olhando para uma tela, e eu não tô vendo vocês. Então, eu não tenho como ter o resultado claro, objetivo. Eu não sei se vocês estão me olhando também, eu não sei se vocês estão realizando as atividades. A gente não tem troca de calor humano, a gente não tem troca de olhar. Ok? Como é que é não vou chamar de exercício do olhar, mas eu queria falar sobre a técnica do olhar.
Uma vez eu estava conversando com alguns alunos da minha escola, lá da escola que eu dou aula, Terra Nova, e eu falei para eles que eu passava por uma casa que tinha um cachorro. E é logo uma casa que tem perto da escola do lado da Terra Nova. E tem um cachorro, um pastor alemão, muito bonzinho, muito bonzinho. E eu passava, às vezes eu ia almoçar, eu passava pela casa e todo dia eu falava com esse cachorro. Ele ficava, o muro é baixinho, então eu fazia carinho com ele, fazia aquela voz de retardado que a gente faz, né? Oh, coisa, 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 e aí eu não reparei que tinha uma árvore, não tinha reparado que tinha uma árvore lindíssima em frente à casa. Uma árvore com um tronco maravilhoso, cheio daquelas plantinhas parasitas que ficam nos galhos das árvores, as folhagens verdes muito bonitas, uma árvore muito bonita mesmo, aquelas árvores de filme, sabe? E eu nunca tinha reparado que ali tinha uma árvore, e a árvore era muito grande. E um dia eu caminhando, juro pra vocês, pensando nessa possibilidade do olhar, né, de como a gente anda na rua às vezes, e a gente só olha, a gente não enxerga. Tem uma diferença enorme entre o olhar e o enxergar. Olhar, todo mundo olha, tirando os cegos, todos nós olhamos. Mas será que a gente enxerga de verdade o que está ali? E aí eu estava pensando nessa questão do olhar e eu dei de cara com a árvore. Eu falei, gente, essa árvore, ela sempre esteve aqui, caramba, ninguém, não tem outra possibilidade. Alguém não pegou uma árvore de, sei lá, quantos metros deve ter aquela árvore de altura, uns 30, 40, às vezes até 50 metros, a árvore é muito, muito, muito alta. Aí eu falei que ninguém pegou essa árvore e colocou aqui do dia pra noite. Eu nunca tinha reparado na árvore e eu fiquei muito chateado comigo porque eu falei, poxa, eu pego tanto no pé dessa questão do olhar, da gente ter o olhar diferenciado, o olhar não pode ser assim, né? O olhar tem que ser assim. Eu tô falando isso acho que nem só pra quem quer ser ator, eu tô falando isso pra vida. Pra vida. O que eu sempre falo com vocês em sala de aula? Fujam do óbvio. O olhar óbvio é a pior coisa pro ator. Quando eu falo assim pra vocês, vamos fazer um improviso. O tema é uma estação de trem. Todo mundo faz uma estação de trem, uma despedida. Por quê? Porque é óbvio. A nossa mente, ela vai buscando o que está mais pertinho aqui pra gente, entendeu? Agora, quando você pensa, trabalha, fala, não, tem que fugir do óbvio. Esse processo de você estar pensando e às vezes até causa uma irritação porque não te vem nada à cabeça, você fica, porra, não tô sabendo de nada, não tô lembrando de nada. Esse processo é maravilhoso, porque é o processo do ator pensante. É o ator que está pensando em fugir do óbvio e aí ele vai despertar o quê? Ele vai ligar o botãozinho da criatividade. Ele vai ligar o botão da criatividade, tá? Então, esse botão da criatividade, ele tá ligado diretamente ao olhar. O olhar não pode ser assim, o olhar tem que ser assim. E aí eu fiquei parado na rua, voltando à história da árvore, eu fiquei parado na rua olhando para a árvore e admirando a árvore, os galhos da árvore, o tronco da árvore, a folhagem da árvore, e dentro da folha aquelas veiazinhas que tem, e os tamanhos, tinha folha pequenininha, mas já madura, verdinha, tinha folha amarelada, enfim. O ator, gente, ele tem que ter um olhar dessa forma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dessa questão do olhar amplo, tá? Então olhem para tudo. Por exemplo, a gente tem o Pedro, nosso colega aí, ele tem um olhar das pessoas que é muito interessante. Ele vai além do olhar, ele vê a pessoa, ele comenta às vezes uma forma de falar da pessoa, de um olhar, de um suspiro, de uma respiração, de um caminhar, de um andar, porque ele tem um olhar assim. E é o olhar que eu preciso que vocês tenham em relação a tudo. Não só a árvore, não só os objetos, não só as coisas, mas as pessoas principalmente. Né? Quando a gente faz aquele exercício de boas-vindas, quando alguém novo entra, que eu falo para vocês, vamos lá, vamos se olhar. É para a gente observar mesmo, é para a gente se alimentar desses olhares e dessas trocas. Às vezes é um olhar de uma pessoa nova, é uma respiração, é um jeito que vai te alimentar para a construção de um personagem, tá? Então tenham um olhar diferenciado. Tá na rua, dá uma de maluco. Olha aqui da minha varanda da minha casa, tem do meu apartamento tem uma casa abandonada.
bem de frente para minha varanda. Às vezes eu fico sentado ali olhando horas para aquela casa. Horas. Eu olho para ver como é que é a moldura da janela, e eu fico pensando assim, a casa tá cheia de mato, tá toda abandonada, e eu fico assim, caramba, ali já teve uma família, ali já viveu uma família, será que eles brincavam naquele quintal? E eu começo a criar uma história dentro de mim, e nisso eu tô trabalhando a minha criatividade, eu tô despertando a minha criatividade, tá? Eu queria que vocês começassem a trabalhar, a pensar nessa questão de ligar a criatividade. Isso é muito, muito importante para a vida de vocês como ator. E eu queria pedir para que vocês levassem o que eu estou pedindo aqui de uma forma mais séria, com seriedade, para que a gente possa fazer com que esse curso ele dê certo, ok? É muito difícil as aulas virtuais na questão da avaliação. Eu não tenho como estar perto, eu não tenho como estar vigiando, eu não tenho como estar aconselhando vocês. Então, vai muito da honestidade de vocês, né? Do que vocês estão pensando na vida de vocês. E eu tenho um canal aberto, que é o WhatsApp. Qualquer dificuldade, me perguntem. Eu fico chateado, às vezes, porque eu não vejo vocês me mandando perguntas, né? São poucos, uns 3 ou 4 conversam comigo pelo WhatsApp sobre teatro. Então, assim, vamos trocar. Vamos trocar, Fernando, eu tô fazendo isso, eu tô tendo dificuldade. Por que você acha que eu tô tendo dificuldade? Olha, foi o que o Pedro falou, eu coloquei o lápis, eu tive ânsia de vômito. Então, assim, ele se colocou num questionamento. É isso que eu preciso que vocês façam, que vocês me questionem. É como se fosse uma consultoria. É como se fosse uma consultoria online. Como se fosse, não, é uma consultoria online. Vocês têm que praticar na casa de vocês, vocês precisam me dar o feedback do resultado dessa prática que vocês estão fazendo em casa, tá? Se eu pudesse aqui, né, se nós tivéssemos a possibilidade de botar 3, 4 pessoas assistindo a live juntas, seria ótimo, porque eu poderia dar um tema de improviso, poderia assistir o improviso de vocês, poderia avaliar o improviso de vocês, e aí a aula poderia estar, né, o tempo todo ali acontecendo. Mas a gente não tem como, a gente está em quarentena, não tem como juntar uma pessoa, né? O Igor e a Natália estão aí separados, estão desesperados. Então a gente não tem como juntar as pessoas. Por isso que eu preciso aqui, a aula é totalmente individual. E assim, eu tenho feito um estudo, gente, juro para vocês, um estudo quase que diário de atividades para que vocês possam ter o que fazer nessa quarentena e para que essa aula seja cada vez mais válida, tá? Então eu vou deixar a aula aqui gravadinha, disponível, dá um retorno lá naqueles exercícios que a gente fez, que eu já pedi para vocês ganharam mais um exercício hoje, então vocês já tem 3 atividades, além da leitura do Stanislavski para que vocês possam fazer, tá? Hoje, 9h30 da noite, às 21h30, vai ter uma live da Eva Vilma, pelo Instagram. Eu botei lá no meu Instagram, eu compartilhei ontem, mas eu vou procurar de novo e vou colocar lá no grupo para vocês a live da Eva Vilma. A Eva Vilma, para quem não sabe, é uma das minhas atrizes prediletas. A Eva, ela fez muitas peças de teatro. Para quem não sabe quem é a Eva Vilma, ela está no ar agora, na reprise dessa novela Fina Estampa, que está passando na Globo, às 21h, às 22h. Ela é a Iris, a tia da Teresa Cristina. Ela é uma atriz de televisão, já fez muitas novelas, mas ela é uma atriz primeiro de teatro. Eu tive o prazer de assistir uma peça dela com a Natália Timberg juntas e eu quase tive um orgasmo de felicidade quando eu assisti a peça. E tive o prazer de encontrá-la também, de falar com ela, enfim. É uma pessoa maravilhosa e é quase que um dicionário, gente. É um dicionário teatral, a Eva Vilma. Então vai ter uma live da Eva contando coisas da vida dela e em formato de contação de histórias, enfim. Eu queria muito que vocês assistissem. Eu sei que a ideia da gravação desse vídeo aqui hoje também
é porque alguns alunos me mandaram mensagem dizendo assim, porra, Fernando, vai ter uma live de não sei quem no mesmo horário da aula, babá. Então, por isso que eu falei, cara, como a culpa foi minha, né, de ter cancelado a aula de sexta, eu vou deixar gravada a aula para que vocês possam assistir no melhor horário para vocês. Então, eu queria que a gente assistisse junto essa live da Eva Vilma. Se vocês puderem assistir comigo a live, eu vou adorar, tá? Eu vou estar assistindo. Então, quem quiser assistir comigo, 9h30 hoje, tem a live da Eva Vilma. Eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam, para que vocês não esqueçam da live, tá? Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com a Eva Vilma, muita coisa. Vamos botar como se fosse uma extensão da nossa aula hoje, a live da Eva, tá? Gente, então, tem 35 minutos aqui já de vídeo, eu não vou me deixar o vídeo muito longo, porque eu sei que vocês vão achar um saco, vão estar assim, ai meu Deus, não aguento mais. Eu sei que alguns de vocês falam isso, infelizmente, e tem pessoas que estão absorvendo o máximo que eu estou falando, e isso para mim é maravilhoso, tá? Então, quem absorveu a aula hoje, porra, 10, quem não absorveu, uma pena. Então muda esse pensamento aí, nem sempre a vida é prática, a maioria das vezes a gente precisa ter um embasamento teórico para que a gente possa ter uma prática de excelência, pensa nisso, tá? O vídeo está tendo aqui 36 minutos, 35 minutos e pouquinho de vídeo, mas a gente tem também o vídeo da Érica, tá? Que então vai meio que juntar e aí a gente faz uma aula só, ok? É como se o vídeo da Érica fosse uma extensão da nossa aula. Então eu vou colocar lá no YouTube o vídeo da Érica, para que vocês possam assistir. Não compartilhem, tá bom? Se quiser compartilhar com a mãe, com o irmão, com o namorado, com a namorada, tudo bem, não tem problema. Mas não coloquem nas redes sociais, né? Não mandem o link para ninguém, que eu queria que fosse uma coisa exclusiva para vocês. Tá bom? Beleza? Então, ó, tô morrendo de saudade de vocês, muita coisa. E eu tô com um projetinho de poesia também que eu tô postando lá no Instagram. Mais uma vez, não é para receber elogios nem nada, mas eu tô fazendo com o maior carinho. Eu vi que o Pedro fez também, que tem algumas pessoas que estão fazendo. Façam isso também, né? Não fiquem esperando só o nosso projeto, não. E eu queria muito que vocês se dedicassem ao projeto, ao terceiro projeto. Que é uma ideia tão divertida, gente. Imagina pegar um personagem de um filme, de uma série ou de um teatro e colocar ele numa situação atípica, numa situação que ele não... sei lá, que a gente não pense nesse personagem fazendo isso, sabe? Eu acho que pode ser uma ideia divertida da gente brincar um pouco nesse período tão difícil que está sendo para todo mundo. Está sendo difícil para mim e eu acredito que esteja sendo difícil para vocês também, né? Então, eu queria que vocês se dedicassem, como tem alguns alunos que eu fico sério, tem alguns alunos que eu fico esperando o vídeo. Eu fico esperando o vídeo chegar. Porque eu fico, caraca, fulano é tão criativo que deve chegar um vídeo muito engraçado. Então eu espero que vocês tenham esse pensamento aí, que está aquecendo o meu coração e acreditem ou não, está aquecendo o coração de muitas pessoas, porque as pessoas estão tendo um feedback e elas estão retornando para mim, tá? E outra coisa, esse projeto dos vídeos é uma espécie de visibilidade de vocês também. É um nome que vocês estão construindo nas redes sociais, tá? Então, poxa, eu divulgo no Twitter, eu divulgo no Instagram, eu divulgo no Facebook, eu mando pelo WhatsApp. Então, assim, é o teu nome. Por isso que no último projeto dos pecados, eu coloquei lá, quando começa o vídeo, começa com o nome de vocês. Porque eu quero que as pessoas saibam quem são vocês. É assim que a gente constrói o nome. Então, assim, comecem construindo o nome de vocês na cidade onde vocês moram. Aqui é relativamente uma cidade pequena. Então façam o nome de vocês, tá? Decidam primeiro qual é o nome artístico de vocês. E aí, meu nome é Fernando Campos. Meu nome é Micael Fonseca. Meu nome é Alanis Xavier. Meu nome é Natália Branco. Meu nome é Maria Clara Capichica ou Maria Clara Guerra. Meu nome é Juliana Viegas. Tá? Então, sempre com o nome e o sobrenome. Isso é uma dica importante para que a gente consiga ter visibilidade. E o ator, ele só obtém o sucesso com visibilidade, com a construção do nome, com a construção de quem você é, das suas postagens, das suas opiniões. Então, pensem nisso, tá? Comecem a construir a imagem de vocês. Quem são vocês? O que vocês querem para vocês? E como vocês querem
que as pessoas lá fora enxerguem vocês, o nome de vocês, né? Isso tudo é muito importante. Então o vídeo, ele traz uma visibilidade muito bacana. Podem ter certeza que está trazendo. Tá legal? Então já vai dar 40 minutos de vídeo. Desculpa, é porque eu tenho muita coisa para falar, mas a gente fica com essa coisa do tempo. Eu não quero ser chato também, tá bom? Adoro vocês. Tô morrendo de saudade. Eu vou passando para vocês todas as informações do espaço. Por enquanto eu consegui a negociação. O espaço ele tá alugado ainda. Eu paguei o mês de abril. Maio agora, dia 10 de maio, vence o segundo aluguel. O aluguel de maio. Então eu vou precisar saber também quem vai continuar no curso online, quem vai continuar contribuindo, para poder ver como é que vão ficar as possibilidades lá do espaço, ok? E aí junho, espero eu, se Deus quiser, que a gente já esteja retornando aos poucos, tá bom? Adoro vocês. Depois desse vídeo, clica para assistir o vídeo da Érica Januza, tá bom? Semana que vem tem o Marcelo Caridade. Beijo.